pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com você sobre a importância de nós nos perdoarmos, a importância do auto-perdão. É muito comum aqui no consultório que eu perceba que as pessoas elas não se perdoam, elas têm muita dificuldade de se perdoar por erros que elas julgam que cometeram no passado, por decisões que elas tomaram e se arrependeram. E essas pessoas carregam um sentimento de culpa muito grande e elas não conseguem se perdoar. E essa falta de auto-perdão acaba fazendo com que essas pessoas se deprimam ou desenvolvam quadros ansiosos, quadros de insônia ou até mesmo outros quadros psiquiátricos. Essa falta de auto-perdão acaba sendo o gatilho que leva ao desenvolvimento desses transtornos psiquiátricos. Então é muito importante que nós falemos sobre isso e que nós possamos refletir na importância de nós nos perdoarmos. Além de ser importante nós perdoarmos aqueles que nos magoaram, até para nós não carregarmos essa mágoa, esse rancor, que só vai fazer mal para nós e não para aquele que nos feriu, que nos magoou, também é importante que nós saibamos nos auto-perdoar, aceitar os erros que nós cometemos no passado, aceitar as decisões que nós tomamos no passado e que hoje nós faríamos diferente. É preciso que nós aprendamos a nos perdoar e nos aceitar como nós somos. Porque, na verdade, não existe ninguém no mundo que só tome boas decisões, que acerte sempre, que sempre vá pelo melhor caminho. Todos nós, toda a humanidade, comete erros. Cometer erros é do ser humano. Se nós não cometêssemos erros, nós não seríamos humanos, porque todo ser humano comete erros. Então é importante que nós levemos isso em consideração, que nós somos humanos, que nós cometemos erros, que todas as pessoas no mundo também cometem erros, que isso não é exclusividade nossa, e partindo desse raciocínio que nós precisamos aprender a nos perdoar, a aceitar que nós não somos perfeitos, a aceitar que às vezes nós vamos tomar a melhor decisão, às vezes não, que às vezes nós vamos olhar para trás e entender que nós escolhemos o melhor caminho, em outras vezes não, nós vamos olhar para trás e achar que deveríamos ter tomado outro caminho, outras decisões, mas nós precisamos aceitar isso, aceitar que nós somos seres falhos, aceitar que nós temos defeitos, que nós temos limitações, que nós cometemos erros sim e que nós vamos cometer erros durante toda a nossa vida, porque ninguém é perfeito, ninguém consegue adivinhar o futuro, ninguém consegue prever o futuro e prever qual o melhor caminho a ser seguido. Então, às vezes nós vamos acertar e às vezes nós vamos errar. E isso é do ser humano, isso acontece com todo ser humano, não é exclusividade nossa. Então, é muito importante que nós aprendamos a nos perdoar, a deixar para trás aceitar que nós cometemos erros e não ficarmos carregando o peso desses erros todos os dias. Hoje mesmo eu falei para uma paciente que ela precisa deixar a mala dela de 30 quilos de culpa que ela carrega para baixo e para cima, ela precisa deixar para trás, porque ninguém consegue viver carregando um sentimento intenso de culpa o tempo todo. E o caminho para nós não carregarmos a culpa conosco o tempo todo é aprendermos a nos perdoar, é aceitarmos que somos imperfeitos, que cometemos sim erros e que vamos continuar cometendo erros sempre, porque nós somos seres humanos e todo ser humano comete erros. Eu gostaria de ouvir as suas histórias, se você tem alguma culpa que você carrega ou se você já carregou por algum tempo alguma culpa e depois você conseguiu se perdoar. Gostaria que você me contasse o que você fez para conseguir se perdoar, para conseguir dar esse passo e para conseguir parar de carregar essa mala pesada de culpa que muitas vezes nós carregamos sem nem mesmo nos darmos conta disso. Deixe as suas dúvidas, os seus comentários aqui nesse vídeo que eu terei o maior prazer em responder. Um grande abraço.